Prezados amigos, boa noite. Hoje vamos abordar uma aparição de Nossa Senhora que tem sido lembrada ultimamente, mas que esteve esquecida durante muito tempo. E é uma aparição importante, porque todas as outras grandes aparições que se seguiram a essa foram como que um detalhamento daquilo que Nossa Senhora falou em La Salete. Fátima, Lourdes, Garabandal, Akita e outras detalhamentos daquilo que ela já havia falado em La Salete. A aparição se deu num lugar maravilhoso, nos Alpes franceses, numa localidade a 1.800 metros de altitude. Ela apareceu, e foi uma única aparição, para dois pastorezinhos. Maximino, que tinha 11 anos, era jovial, brincalhão, e Melanie, em francês, que tinha 14 anos, e ao contrário, era muito calada, mística, contemplativa. Eles estavam brincando, depois de pastorear algumas cabeças de gado, adormeceram e acordaram com um globo de luz a poucos metros de distância, que se abriu e mostrou uma senhora belíssima, mas que estava sentada, chorando, com as mãos no rosto. Quantas lágrimas de Nossa Senhora nós tivemos depois disso? Mas são estátuas chorando, lágrimas de sangue até. Ali foi ela mesma que apareceu chorando. Se hoje em dia nós formos visitar o Santuário de La Salete, no local das aparições, porque esse santuário foi construído, está lá, nós iremos perceber que lá nos folhetos se fala que esse é um lugar maravilhoso para retiro, para contemplação, para a vida mística, para refervoramento, etc. Ali há programas para crianças, para escolares. Ali estão as estátuas de Nossa Senhora e dos pastorezinhos, no lugar onde ela apareceu, onde eles a viram, e tudo. Mas não se fala na mensagem de La Salete. Como é possível que você vá visitar o santuário onde ela apareceu e essa mensagem, esse segredo é ocultado? Como explicar isso? Essa mensagem é extensa, mais de 40 páginas de livro, e aborda diversos temas. Temas locais, como a questão de colheitas, diz respeito ao descanso dominical, temas regionais, com problemas da França, da Itália, dos papas e do Vaticano, e problemas religiosos de caráter universal e, prestem bem atenção, de caráter apocalíptico. Aqui não temos tempo para abordar todas essas variáveis do segredo. Vamos apenas abordar esse último tema, essas mensagens para toda a igreja e para o mundo. E se nós observarmos os trechos das mensagens que se referem a isso, nós veremos que eles constituem como que uma espinha dorsal do segredo, com dois fulcros, dois eixos. Eles anunciam, ou essas mensagens anunciam, um gradual descenso, desaparecimento, decadência da igreja e, concomitantemente, um crescimento, uma prosperidade e um domínio do reino de Satã neste mundo, na igreja e no mundo. Vamos, em primeiro lugar, ver os trechos, ou ler alguns trechos que se referem
a essa decadência espiritual da igreja, que levou Nossa Senhora às lágrimas. Os chefes, aqui agora estou citando o segredo, os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência. E o demônio obscureceu suas inteligências. Claro que não se trata da inteligência humana, a inteligência espiritual. E se transformaram nessas estrelas errantes que o velho diabo arrastará com a sua cauda para fazê-los perecer. Aqui ela anuncia o cumprimento de uma profecia do Apocalipse, quando nos diz que o dragão arrastará um terço das estrelas do céu com a sua cauda e as precipitará na terra. Ou seja, deixarão de ser estrelas do mundo espiritual, do mundo sobrenatural e divino, para se tornarem estrelas deste mundo. Os habitantes da terra é de quem se limita a este mundo. Ai daqueles príncipes da igreja, continua a mensagem, que não se ocuparão senão em acumular riquezas sobre riquezas, em salvaguardar a própria autoridade e a dominar com orgulho. O vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque, por um tempo, a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas, e a igreja terá uma crise medonha. Vejam bem, por um lado, negligencia a oração e a penitência. E Jesus nos diz no Evangelho, orai sempre e nunca cesseis de orar. Por outro lado, Jesus contrapôs a autoridade que ele deu aos apóstolos àquelas autoridades mundanas. No mundo, a preocupação é dominar, é orgulho, é salvaguardar a autoridade, mostrar quem eu sou, quem eu mando, quem é que manda. Ao contrário, ele diz, vocês não serão assim, vocês irão servir. Então, essa concepção da autoridade cristã, autoridade dada por Cristo aos apóstolos, está sendo esquecida, avisa Nossa Senhora. Os padres, ministros de meu filho, continua Nossa Senhora, eles, por sua má vida, por suas irreverências e sua impiedade na celebração dos santos mistérios, vejam isso, impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor das honras e dos prazeres, os padres tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os padres clamam por vingança, e a vingança está suspensa sobre as suas cabeças. Ai dos padres e das pessoas consagradas a Deus, que, por sua infidelidade e má vida, crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam aos céus e apelam por vingança, e eis que a vingança está às suas portas, porque não se encontram mais pessoas para implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais pessoa digna de oferecer a vítima sem mácula ao Eterno em favor do mundo. Quando Nossa Senhora fala assim, não há mais, é claro que há as exceções, aos bons padres. Ela está vendo a situação já no futuro, que está presente a ela, está vendo que isso vai se generalizar e uma boa quantidade de padres vão diminuir a intercessão em favor do mundo e o mundo então fica entregue a Satanás sem os corretivos, sem os remédios dados por Deus pelos sacramentos, sobretudo pela Santa Missa. Nos conventos, as flores da igreja ficarão apodrecidas e o demônio se mostrará como o rei dos corações. Gente, ela não está falando do mundo, onde ele já é rei. É o príncipe desse mundo. Está falando no convento.
em muitos conventos o diabo se tornará o rei dos corações. Que aqueles que estão à frente das comunidades religiosas tomem cuidado com as pessoas que devem receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas dadas ao pecado, porque as desordens e o amor dos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. Então, as pessoas que estão já envoltas nessas desordens carnais, nesses pecados, serão introduzidas também no seminário pelo diabo. Se tivéssemos prestado atenção a esse aviso de Nossa Senhora, quantos escândalos clericais e religiosos teriam sido evitados? Qual a consequência disso tudo? A igreja, a partir de sua cúpula, seus pastores, vai perdendo a força espiritual para deter o inimigo. Diz a mensagem, a igreja será eclipsada. O mundo estará na consternação. Por falta daquilo que poderia detê-lo, as portas ficarão abertas para quem? Para Satanás. Tremei, terra, e vós que, fazendo profissão de servir a Jesus Cristo, interiormente vos adorais a vós mesmos. Tremei, porque Deus vai entregar-vos a seu inimigo, já que os lugares santos estão na corrupção. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu, o deus da luxúria, né? O diabo da luxúria, e dos seus. 1846. Nossa Senhora já avisou 2 pastorinhos sobre isso. Então, quando você bate a porta na cara de Deus, se podemos falar assim, e você se volta e acolhe Satanás, ele entrega você para o seu inimigo. Como dizem, Deus é cavalheiro, ele não quer forçar. Você quer o meu inimigo, então fique com ele e aguente as consequências. Assim, abrindo as portas para Satanás, ela afirma que, no ano de 1864, Lúcifer, com um grande número de demônios, serão liberados do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, e mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Eles as cegarão de tal forma que, se não for por uma graça particular, essas pessoas se identificarão com o espírito desses anjos maus. Muitas casas religiosas perderão inteiramente a fé e levarão muitas almas à perdição. Vejamos, gente, isso é muito triste, né? Os nossos pecados vão liberando os demônios do inferno. E com isso vai aumentando a ação deles na terra. E com isso eles vão enfraquecendo mais ainda a igreja. E o povo vai ficando cada vez mais desorientado. No estágio final dessa decadência da igreja, o impensável acontece cumprindo o que o apóstolo São Paulo predisse na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Roma perderá a fé. Roma perderá a fé. E, perdendo a fé, ela vai se tornar um grande troféu para o anticristo. Lá onde estava sediada a igreja de Cristo, o anticristo fará tudo, né? Satanás fará tudo para colocar a sede da sua igreja. E Nossa Senhora disse que exatamente isso vai acontecer. Diante de uma situação dessa, quem é que poderá vencer espiritualmente? Quem é que poderá ser preservado, né, de tanta calamidade, sobretudo espiritual? Quem poderá vencer, diz Nossa Senhora, se Deus não diminuir o tempo da provação? Pelo sangue, as lágrimas e as orações dos justos, Deus se deixará comover. Mas a Roma pagã desaparecerá. A Roma, que se tornou a sede do anticristo, desaparecerá. Então, vimos assim a decadência da igreja até o fundo do poço. Por um lado, as palavras de Nossa Senhora
uma aparição reconhecida como autêntica pelo bispo local, pela igreja, por Pio IX, por Leão XIII. A contrapartida agora, o crescimento do reino de Satanás na Terra. Como vimos então, estamos acabando de ver, os pecados, a apatia, a falta de fervor dos cristãos, a começar dos pastores, liberou Satanás do inferno com uma multidão de demônios por um ato da justiça divina. Já que não querem o meu reinado, experimentem o do meu adversário. O que poderíamos nós esperar da ação do príncipe das trevas? Trevas e ódio, divisões, guerras. Ele começa por obscurecer as inteligências para cegá-las. Diz a mensagem, será o tempo das trevas e a igreja terá uma crise medonha, como acabamos de ler. A santa fé de Deus será esquecida. Cada indivíduo desejará guiar-se por si mesmo e ser superior a seus semelhantes. É o que nós vemos hoje, toda hora. Eu acho disso, eu acredito nisso, isso eu não quero, isso eu acredito, isso eu aceito, isso eu não aceito. Cada um quer julgar por si mesmo, como se fosse dono da verdade, como se fosse Deus. É um relativismo. Aí também vem o domínio da cultura. Satanás precisa dominar a cultura, uma guerra cultural satânica, né? Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda a parte um relaxamento universal em tudo aquilo que se refere ao serviço de Deus. Eles terão um grande poder sobre a natureza. Vejam bem, ela falou maus livros naquela época, né? Que não tinha más televisões, más internets, más revistas coloridas, etc, etc, etc. Mas trata-se daquilo que espalha a cultura. Na época era apenas os livros e órgãos de imprensa. Então é o domínio da cultura, os maus livros, os maus filmes, a má televisão, etc, né? Fazendo a cabeça das pessoas. Agora, uma coisa interessante é que esses espíritos malignos são anjos decaídos, mas anjos, enquanto tais, eles conservam um grande poder sobre energias materiais. Então, eles terão um grande poder sobre a natureza. Quantas vezes acontece uma catástrofe, uma coisa qualquer, você fica xingando Deus, como é que Deus permite uma coisa dessa? E quem sabe é a ação dos demônios que tem esse poder sobre a natureza para levar os homens à perdição, ao desespero, à falta de fé. E Nossa Senhora avisa em 1846 sobre o surgimento de uma nova religião às avessas. Haverá igrejas para servir a esses espíritos, ou seja, igrejas para servir a Satanás e seus demônios. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus, sobretudo na época do Anticristo, né? E até padres, porque esses não serão mais conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e de zelo pela glória de Deus. Vejam bem, nós sabemos que hoje isso é religião satânica. Em alguns países do Ocidente, ela é reconhecida como uma religião qualquer, entre outras. Templos de Satanás. Isso já foi avisado para nós em 1846. Como consequência também das pessoas dominadas por Satanás, o que acontece? Nossa Senhora avisa, os maus desenvolverão toda a sua malícia. As pessoas se matarão, se massacrarão mutuamente até dentro dos lares. O demônio não gosta muito da igreja, né? Que é o corpo místico de Cristo. Então todos os esforços se concentrarão em destruí-la. Diz Nossa Senhora, igrejas serão fechadas ou profanadas, padres e religiosos serão expulsos, muitos serão mortos e de uma morte cruel. Vários abandonarão a fé e o número de padres e religiosos que se separarão da religião verdadeira será grande, e entre essas pessoas se encontrarão até mesmo bispos. Depois disso aí, nós tivemos perseguições francesas. Em 1905, por exemplo, que houve uma legislação muito restritiva para a igreja. Tivemos
a Revolução Espanhola, né, que arrasou, a Revolução Mexicana, que arrasou também com a igreja, com os cristãos e tudo mais. Tivemos o comunismo, com cerca de 100 milhões de mortos no mundo todo, grande parte cristãos, por serem cristãos, e assim por diante. E a coisa continua. E na sociedade civil, num lugar, num espaço, numa terra onde reina Satanás, os governos civis terão todos o mesmo desígnio, que será o de abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo ou orientalismo e a toda espécie de vícios. Terão um só desígnio. É o desígnio global, é o projeto globalista que está descrito aqui. Né? Os governantes do mundo com um só desígnio, desaparecer todo o princípio religioso na conduta, a moral religiosa, a moral cristã. Né? Todos eles estão empenhados hoje nessas abominações legislativas todas, a ponto de criminalizar aqueles que seguem a lei natural, em certos casos, ou os mandamentos de Deus. E aí chegamos ao ápice do reinado de Satanás na Terra. O curto, mas terrível reinado do Anticristo. Ele terá seus precursores. Um precursor do Anticristo, com suas tropas de várias nações, combaterá contra o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo, afirma a Senhora de La Salette. Ele derramará muito sangue e desejará aniquilar o culto de Deus para se fazer olhar como um Deus. A terra será ferida por toda espécie de pragas, além da peste, nome que se dá às pandemias na Bíblia, né? E da fome generalizadas. Haverá guerras até a última, que será então realizada pelos 10 reis do Anticristo, os quais terão um mesmo desígnio e serão os únicos que governarão o mundo. Então, o mundo estará entregue aos reis do Anticristo. Reis do Anticristo, né? A respeito disso aqui, quantos tiranos nós tivemos no século XX, por exemplo, e temos hoje ainda, que se fizeram adorar como Deus pelo chamado culto da personalidade. Mao Zedong na China tinha esse culto da personalidade, Pol Pot, Stalin e tantos outros, né? O culto do próprio ego, eu sou um Deus. O Hitler. Antes que isso aconteça, ou seja, esses combates finais do Anticristo contra a Igreja, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Nesse período, não pensarão senão em se divertir, e os maus se entregarão a todo tipo de pecado. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que lhes são mais caras. Então veja bem, desde a Segunda Guerra Mundial nós tivemos um período de falsa paz no mundo. Esse período foi usado para quê? Prazeres, diversões. Nada que dê tempo ou espaço para as pessoas pensarem na sua própria vida, pensarem em Deus. Tudo ocupado por quinquilharias, por diversões, por brincadeiras, por curiosidades, etc. Isso nós vimos acontecer. E, finalmente, chega aquele que São Paulo chama de filho da perdição, ou seja, na linguagem hebraica, o perdido, o condenado. Será durante esse tempo de falsa paz, parece, diz a Bíblia, que nascerá o Anticristo, filho de uma religiosa judia, de uma falsa virgem. Jesus nasceu de uma virgem, Satanás quer que seu filho predileto nasça também de uma virgem, só que falsa. Uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente, o mestre da impureza. Seu pai será um bispo. Ao nascer, ele já vomitará blasfêmias. Numa palavra, será o diabo encarnado. Terá irmãos que, embora não sejam demônios encarnados como ele, também serão filhos do mal. A respeito disso aqui.
Eis o tempo, o sol se obscurece, somente a fé viverá. Eis o tempo, o abismo se abre. Eis o rei dos reis das trevas. Eis a besta com seus súditos, proclamando-se o Salvador do mundo. Ele se elevará com orgulho nos ares para ir até o céu, mas será sufocado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Ele cairá, e a terra, que desde 3 dias estará em contínuas revoluções, abrirá seu seio cheio de fogo. Ele será mergulhado para sempre com todos os seus nos abismos eternos do inferno. Então, a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho humano, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Bom, gente, a Melânia confidenciou a um amigo seu, um sacerdote, Padre Combe, alguns detalhes a respeito dessa queda do anticristo, né? Diz que vai ser em Jerusalém, ele vai reunir lá, convidar todos os grandes, os ricos, os potentados, os poderosos desse mundo para assistir à sua elevação aos céus. E ele vai começar realmente uma elevação, porque ele vai ser sustentado por anjos de uma falsa luz. São anjos, né? E vão levando o anticristo para o céu, para a conquista do céu, o velho sonho de Satanás, né? Destronar Deus para ficar no seu lugar. Mas a hora que começa essa elevação, diz a Melânia, aparece de repente São Miguel com seus anjos de verdadeira luz. Imediatamente a luz falsa daqueles anjos que estavam sustentando o anticristo e as forças deles desaparecem e eles se afastam e o anticristo cai e está uma cratera aberta na terra esperando por ele. Tem um fogo tão grande, diz ela, que inclusive as primeiras fileiras daqueles ricos e potentados que estavam lá para glorificar e para adorar o anticristo irão junto com ele para o abismo. Então, segue-se, depois dessa derrota do anticristo, a limpeza da terra para que Cristo possa vir com seu reino santo, os novos céus e a nova terra. Como se dará isso? Nossa Senhora nos dá algumas pistas. Ao primeiro golpe da espada fulgurante do anjo, do anjo do castigo, digamos assim, as montanhas e a terra inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens atingiram a abóbada dos céus. Paris será queimada, Marseille engolida. Várias grandes cidades serão abaladas e engolidas pelos tremores de terra. A gente pensará que tudo estará perdido. Só se verão homicídios, só se ouvirão ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, suas lágrimas e sacrifícios subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá meu auxílio, da Virgem, e minha intercessão. Então Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia pelos justos, ordenará a seus anjos que todos os seus inimigos sejam mortos. Entregues repentinamente os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo, e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Então se fará a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá em toda parte. No meio desses horrores, nós temos aqui um fio de esperança. Haverá os justos ainda nessa época. Haverá os cristãos verdadeiros, que serão protegidos, e a sua intercessão, suas lágrimas, seus sofrimentos, é que finalmente farão com que a balança da justiça de Deus pese sobre o mundo. E a taça da cólera, ou as taças da cólera, venham e purifiquem o mundo dos maus. Bom, aí voltamos ao início. Chegando lá ao santuário, até hoje, ninguém fala desse segredo. Dá para entender por quê, né?
ele tem coisas muito duras, sobretudo a respeito dos nossos guias religiosos católicos. Logo depois da aparição, o caráter, era tão evidente o caráter dessa mensagem e tudo mais, pastorzinhos que mal sabiam ler, não sabiam nem escrever, quase analfabetos, uma mensagem dessa, logo o bispo local, depois de fazer o seu inquérito de consultar Papa Pio IX, reconheceu a autenticidade. Só que ele já era idoso e pouco depois morreu. E o bispo que se seguiu a ele, Dom Genouillac, era da corte, foi indicado por Napoleão III, um imperador francês, que as mensagens dizem ser de coração dúplice e mau. E por isso o bispo, seguidor de Napoleão, amigo de Napoleão III, encetou uma perseguição atroz e feroz contra os videntes. Como Pio IX pediu a ele que sustentasse a veracidade das aparições, ele tentou agradar a Pio IX, ao mesmo tempo a Napoleão. O que ele fez? Num discurso famoso, ele disse hipocritamente que o papel dos videntes terminou. Se tiver a visão, apareceu, acabou, então não tem mais nada a ver com os videntes. Agora começa o papel da igreja. E como começou o papel da igreja? Nas mãos dele. Foi de apagar da memória essa mensagem de fogo e impedir de todas as maneiras a sua divulgação. Ele mandou excluir Maximino do seminário, extinguindo uma vocação sacerdotal autêntica. E quando então ele resolveu ser médico, já cursava medicina no segundo ano, foi pressionado a abandonar a escola sob o pretexto que as pessoas iriam procurá-lo não como médico, mas como vidente de Nossa Senhora. Ele era muito simples, quase simplório, então aceitou essa argumentação. E assim, ele jamais conseguiu uma fonte estável de sustento na vida. Morreu, assim, ajudado por um, por outro. Nunca teve uma profissão, porque queria ser padre, o bispo não deixou, queria ser médico, o bispo mexeu com os pauzinhos para que ele desanimasse. Quanto a Melânia, sendo noviça de uma congregação e pronta para pronunciar os seus votos religiosos, foi excluída e mandada por esse prelado para outro lugar, que mais tarde conseguiu exilá-la na Inglaterra, uma outra congregação de freira na Inglaterra, de língua diferente, comunidade diferente, etc. Ela ficou perdidinha lá, pensando, agora está longe, não vai mais nos incomodar aqui, vai incomodar o meu Napoleão. Depois, ela foi mandada para a Grécia. Ela só seria acolhida realmente com amor e respeito na Itália, onde ela gozava de proteção de boa parte do clero e do Papa, que na ocasião era Leão XIII. Enquanto Dom Genouillac procedia assim, ele procurava atacar no outro fronte também. Ele procurou desmorar completamente os dois videntes, considerados como estúpidos, sem inteligência e cultura, desequilibrados, e Melânia até uma histérica. Vejam bem, o outro queria estudar no seminário para ser culto, ele não deixou, ele acusa de não ser culto. Quer fazer medicina, não deixa, depois acusa de não ser culto. É muito interessante. Mas o segredo foi publicado, finalmente, com o imprimato do bispo italiano Don Zola, que justificou dizendo que ele próprio era testemunho da veracidade de alguns dos acontecimentos preditos que via realizar-se diante dos seus olhos. E nós temos um testemunho do padre Joseph Grummel, que escreveu um livro sobre essas aparições. Essa aparição tornou-se sinal de contradição e continua a sê-lo até hoje. Os atuais capelães do santuário guardam um silêncio hipócrita sobre o segredo confiado a Melânia, isto é, sobre o essencial da mensagem. Esse texto, que na época poderia parecer enigmático, tornou-se uma verdade ardente. A história o tem confirmado em sua maior parte. Aliás, quem conhece a Sagrada Escritura reconhece nele o estilo dos antigos profetas, de Jesus e dos apóstolos, e a confirmação de antigas predições que anunciam a confusão da grande prostituta, a Roma tornada infiel, e a ruína da Babilônia, a destruição e o desaparecimento desta nossa civilização. Bom, depois de tantas coisas pesadas, deixem que eu
termine por descrever essa senhora que apareceu de acordo com o que Melânia escreveu dela. Ao mesmo tempo que sua majestade impunha um respeito misturado de amor, ela atraía a si. Seu olhar era doce e penetrante. Seus olhos pareciam falar com os meus, mas a conversação vinha de um profundo e vivo sentimento de amor para com essa beleza arrebatadora que a Melíquia fazia. A doçura do seu olhar, seu ar de bondade incompreensível, faziam compreender e sentir que ela atraía a si e que desejava se doar. Era uma expressão de amor que não se pode exprimir com a linguagem da carne nem com as letras do alfabeto. As vestes da Santíssima Virgem eram de um branco prateado e todo brilhante. Não tinha nada de material. Era composto de luz e de glória, mutável e cintilante. A Santa Virgem era toda bela e toda formada de amor. Quando a olhava, eu desfalecia por me fundir com ela. Nos seus adornos e em sua pessoa, tudo respirava a majestade, o esplendor, a magnificência de uma rainha incomparável. Ela parecia branca, imaculada, cristalinizada, resplandecente, celeste, fresca, nova, como uma virgem. Parecia que a palavra amor se escapava de seus lábios prateados e totalmente puros. Ela me parecia como uma boa mãe, cheia de bondade, de amabilidade, de amor por nós, de compaixão e misericórdia. A Senhora trazia um crucifixo no peito com um Cristo que parecia vivo. No lado da cruz, um martelo, com que os homens o pregavam novamente por seus pecados. No outro, uma tenaz ou torquês, com que os homens arrancavam os pregos por seu amor e reparação. Na cabeça, uma coroa. A coroa de rosas que ela tinha na cabeça era tão bela, tão brilhante, que ninguém consegue fazer uma ideia. As rosas de diferentes cores não eram desta terra. Era uma reunião de flores que cercavam a cabeça da Santíssima Virgem em forma de coroa. Mas as rosas se modificavam e se substituíam umas às outras. Depois, do coração de cada rosa saía uma luz tão bela que arrebatava e as tornava de uma beleza radiosa. Da coroa de rosas se elevavam como que ramos de ouro e uma quantidade de outras florezinhas misturadas com brilhantes, que o conjunto formava um belíssimo diadema que sozinho brilhava mais que o sol de nossa terra. A visão da Santa Virgem era, em si mesma, um paraíso completo. A Santa Virgem chorava durante quase todo o tempo em que me falou. Suas lágrimas corriam uma a uma, lentamente até os joelhos. Depois, como centelhas de luz, elas desapareciam. Eram brilhantes e cheias de amor. Eu teria querido consolá-la para que não chorasse mais, mas parecia-me que ela tinha necessidade de mostrar suas lágrimas para melhor revelar seu amor esquecido pelos homens. Fiquemos então com essa imagem final da Virgem, tão bela, tão mãe e tão chorosa pelos destinos da Igreja. Mas ela termina a mensagem, nessa nossa mãe, dirigindo um veemente apelo à terra. Convoca os verdadeiros discípulos do Deus que vive e reina nos céus. Chama os verdadeiros imitadores de Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Chamo meus filhos, meus verdadeiros devotos, os que se entregaram a mim para que eu os conduza a meu divino Filho, os que carrego, por assim dizer, nos meus braços, os que têm vivido do meu espírito. Enfim, chamo os apóstolos dos últimos tempos, os fiéis discípulos de Jesus Cristo que têm vivido no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, ignorados pelo mundo. É o momento de saírem e vir iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos queridos. Estou convosco e em vós, desde que a vossa fé seja a luz que vos ilumine nesses dias de desgraça. Que vosso zelo vos torne como que famintos da glória e da honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, vós tão poucos que vedes isso, porque eis o tempo dos tempos, o fim dos fins. Assim termina a mensagem de Nossa Senhora em La Salette, França.